Olá pessoal, bom dia. Léo aqui da Futago mais uma vez para contar um pouquinho para vocês sobre a evolução do nosso assistente de manutenção. Nós tivemos muitas evoluções nos últimos meses e eu preciso atualizar vocês, o que é muito importante. Então, essa aqui é a interface do nosso assistente de manutenção, você já conhece, ela se parece com um chat de uma IA aberta. A grande diferença é que essa base é uma base proprietária da tua empresa, onde você, além de colocar, que você já colocava, documentos referentes à sua manutenção, à sua operação industrial, né? Laudos, manuais, normas, procedimentos, tudo isso que você já tem, você agora também é capaz de conectar os seus sistemas corporativos, né? Então, vou começar fazendo uma pergunta aqui do jeito que vocês já conheciam, né? Então, tenho aqui, por exemplo, manuais de ponte rolante. Eu pedi, me mostre os passos de instalação da ponte rolante de um determinado fornecedor, com diagrama se disponível. Aqui é a nossa busca tradicional no grafo de conhecimento da inteligência artificial. Esse cara vai fazer um trabalho, e a gente sabe que esse trabalho é voltado para a engenharia, então ele contempla tabelas, ele contempla diagramas, ele contempla imagens, fotografias, etc, etc, e ele está me contando um pouco sobre o que pode acontecer em relação à ponte rolante, da onde veio essa informação, certo? Ou seja, eu tenho toda uma base de conhecimento que é gerada a partir de documentos. Tem cenários também, né? Agora eu vou fazer um cruzamento aqui, estou pedindo para ele me falar sobre essa instalação da ponte rolante à luz da NR12, ou seja, olhar para uma norma. É muito comum ter e-mails, troca de WhatsApp, ou seja, você faz uma exportação de um WhatsApp onde tem ali um conhecimento que está explicitado de alguma forma bem informal, né? Então ele vai fazer essa avaliação aqui, né, dos riscos da manutenção preventiva da ponte à luz da NR12. Ele vai olhar isso para a gente, ver o que está acontecendo. E aí a parte da grande novidade, né? Vocês veem que tem tudo aqui, o que acontece em relação à NR12. Ele vai trazendo isso aqui para a gente, ainda está trazendo, né, informações. Vocês veem que as tabelas, inclusive, eu tenho uma facilidade de expandir essas tabelas, a conclusão, da onde veio essa informação. Então, eu posso naturalmente ter cruzamentos aqui, que era uma capacidade que a gente já tinha desenvolvido anteriormente no nosso assistente de manutenção. Agora a gente vai olhar um pouco para essa conectividade aí com teus sistemas corporativos, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma base de alarmes, essa é uma base real de alarmes, que a gente puxou do Kaggle, né? Que tem ali amostras de bases reais que são usadas aí para o contexto de treinamento de inteligência artificial. O nosso assistente de manutenção, ele passa a ter, então, uma capacidade de explorar essas bases de dados com base numa camada semântica, que a gente chama, né? Ou seja, uma camada que embute as regras de negócio, a maneira correta de acessar a sua base de dados. E a gente está falando aí de um RP, por exemplo, de um SAP, de um DataSul, né? De um TOTUS, etc, etc. Como é que a gente está acessando um CMMS, o seu Data Lake de manutenção, o seu SCADA, ou seja, a gente está olhando para todos esses sistemas com uma possibilidade de explorá-los com a inteligência artificial. Ele está dizendo para mim, olha, encontrei um banco de dados de alarmes numa determinada tabela e vi um intervalo de dados ali de 2015 até 2024. E aí eu posso fazer perguntas bem complexas para ele, do tipo, faça análise para mim do primeiro e segundo trimestre de 2021 desses alarmes em relação à frequência e severidade. Vejam que a gente tem aqui, inclusive, uma transparência de mostrar cada uma dessas ferramentas agênticas, né, que nós operamos dentro do nosso banco de dados, fazendo um trabalho de construir para você um processo de análise nesse nível de velocidade que você está vendo aí, ou seja, muito rapidamente, potencialmente cruzando diferentes fontes de dados e trazendo para você uma visão muito, muito, muito interessante do que está acontecendo. Então vamos lá, análise da evolução dos alarmes, primeiro e segundo trimestre de 21, mostrou de janeiro a junho uma evolução preocupante, com um aumento de 159% no total de alarmes, com uma deterioração na severidade. Então, ele está mostrando para nós aqui que métricas aconteceram. Ó, vejam que essas tabelas elas são sempre expansíveis, né? Então, ele está dizendo para mim, ó, os alarmes de alta severidade, putz, praticamente triplicaram, de média aumentaram um pouco, de baixa caíram. Aí ele me mostra, vejam que inclusive graficamente, né, eu posso ter essa visão gráfica
do que está acontecendo. Então, claramente, junho foi o momento em que a coisa estourou. A distribuição de severidade, como é que está essa concentração na alta severidade e uma análise crítica por período, ou seja, realmente ajudando esse profissional de manutenção a tomar decisões importantes. Muito legal para onde a gente está indo. Agora é importante contar para vocês, né? Essa nossa inteligência artificial agêntica, ela está dando o passo agora na sua extensibilidade de começar a executar tarefas para você no teu sistema corporativo com base nessa inteligência. Então, exemplo, abre aí uma ordem de serviço para mim no meu sistema corporativo de manutenção baseado numa determinada situação. E isso, então, é conectado cliente a cliente, ou seja, a gente tem a ferramenta geral e a gente tem as extensões que são construídas cliente a cliente. Meu convite é bater um papo aí contigo, entender um pouco as tuas necessidades e a tua demanda de produtividade para a gente trabalhar junto. Obrigado aí pela oportunidade, por estar assistindo a gente aí nesse vídeo. Valeu, um ótimo dia para você.